Olá pessoal, e agora realmente falando sobre Apocalipse, mas antes disso, eu vou deixar disponibilizado um PDF que seria um resumo dos vídeos que já foram apresentados por escrito. Então, quem não tem tanto tempo para poder acompanhar com mais detalhes cada vídeo, também vai ter como compartilhar com outras pessoas a mensagem que vai ser escrita em PDF. E também, sobre esse assunto de Apocalipse, como a gente vai tratar também de datas, é bom já deixar claro que as datas que a gente vai apresentar aqui não quer dizer que vai acontecer exatamente nesses dias e que a gente está prometendo alguma coisa nesse sentido, mas serve como um estudo para o entendimento do Apocalipse. Porque cada tribo é representada por um mês, cada tribo tem uma função, tem algum versículo ou algum sentido, algo vinculado a ela. Então, tem sim significado. As datas já descritas na Bíblia também têm importância. E é isso que a gente vai ver aqui para poder tentar entender um pouco mais o Apocalipse. E eu sei que, assim como também foi me ensinado, que a gente não deveria tentar marcar datas ou talvez supor quando seria a volta de Jesus. Mas o que Deus tem compartilhado comigo, eu tenho percebido que chegaria um momento em que isso poderia ser aberto, que esse conhecimento poderia ser dado. Então, é isso que a gente vai tratar aqui, porque em Mateus 24:36 e também está em Marcos 13:32, Jesus, antes de ser crucificado, ele diz que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas nós vamos entender por que ele disse isso naquele momento. Já posso adiantar que, assim como existem muitos questionamentos se Jesus realmente era homem, aqui nesse texto já dá para perceber que ele realmente saiu da eternidade e que esse conhecimento ainda não tinha sido determinado, revelado, porque primeiro precisava do sacrifício de Jesus, do cumprimento dessas profecias primeiro. E após disso, Satanás e seus anjos seriam julgados. Aí sim saiu a sentença, né, de quando essas coisas iriam acontecer. E se eu não me engano, em 1 Coríntios 2:14, a gente já viu em outros vídeos, mas a gente vai ver aqui que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, comparando as coisas espirituais com espirituais. Nós, sendo humanos, e principalmente aqueles que não nasceram do Espírito, então assim, vai acabar comparando as coisas espirituais com humanas. E aí vai perceber que as coisas não encaixam, não faz sentido. Pode até parecer loucura, então não é da forma humana que nós vamos conseguir analisar as profecias de Apocalipse e entendê-las. A gente precisa conectar conceitos espirituais com conceitos espirituais. E em Romanos 8:5 diz que porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, para um ser humano, seria impossível querer adivinhar quando seria a volta de Jesus. Mas profetas, quando eles revelam eventos futuros, podem até revelar datas precisas. Isso já aconteceu na história. Mas como o povo estava cego, e talvez também estava codificado, não atentaram para essas datas e para o que precisava ser feito. Por isso também eu relembro que os vídeos anteriores são muito importantes antes de começar com este aqui, porque sem entender o que é a igreja, a correção divina, sobre os dízimos, tudo isso que pode afetar na salvação, ter esse conhecimento aqui não vai adiantar de nada também. A gente já viu e ainda vê bastante pessoas falando muitas profecias na internet, dando até certos detalhes que parecem interessantes, mas eu já vi coisas parecidas nos anos 90 também, em que pessoas, não movidas pelo Espírito Santo, mas na verdade de forma a atiçar a curiosidade das outras pessoas. Então acabam atraindo essas pessoas para simplesmente ouvir. E a intenção não é simplesmente ouvir, mas que tenha de fato uma mudança em nossas vidas. É alinhar o que a gente precisa alinhar com Deus, é nos humilhar perante Ele. Porque pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas até mesmo as pessoas que forem ficar na grande tribulação, isso pode ser um privilégio, porque vai ser em meio às dores que essas pessoas vão se converter de fato, de verdade. Então, pode ser que pessoas que morreram antes desse período morreram achando que iriam para o céu, mas não tinham nascido do Espírito, só tinham nascido da água. E é necessário nascer da água e do Espírito. Então, viveram uma vida, de certa forma, até relativamente confortável, pelo menos em relação ao Evangelho. Tá tudo bem comigo. Eu não tenho nada em que melhorar. Então, enganaram a si mesmos e se deixaram levar por preceitos que na verdade não são divinos, mas humanos, e talvez até doutrinas que levam a doutrinas de demônios e não de Deus, e não dos apóstolos. Eu sei que para as pessoas que vão ficar é um desespero. Poxa, eu queria ter me acertado com Deus antes, mas será que seria ainda assim? Seria da forma correta? Ou te levariam a acreditar que sim, e na verdade, perante Deus não é? E a gente viu já em um texto de Isaías, de pessoas que dão à luz antes das dores de parto. E o período da grande tribulação é dores de parto. Vai nascer algo em meio a essa dor. Mas ainda assim, aqueles que realmente conseguirem se acertar com Deus, lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, então sim,
serão salvos. Isso já está profetizado em Apocalipse, que haverão muitas conversões nesse período de tempo. Então, uma outra coisa que eu já posso adiantar aqui, diferente de muitas interpretações que dizem que no período da grande tribulação o Espírito Santo será tirado da terra, isso não é verdade. Outra coisa será tirada da terra, mas não o Espírito Santo, porque nesse período é o principal período em que haverão muitas conversões. Então o Espírito Santo vai estar aqui. E olha o que a gente vai ver em Daniel, capítulo 12, versículo 4 e 8 a 10. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro do profeta Daniel, né? Até o tempo do fim. Não é selar e ficar selado eternamente, mas até o tempo do fim. Então, quando chegar esse momento, esse selo seria aberto. Isso antes de iniciar a grande tribulação, não depois, mas antes, para que haja entendimento. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E aí Daniel fala que não entendeu o que o anjo explicou para ele, mas o anjo vai e responde para ele: Daniel, você vai dormir com seus pais. E essa expressão quer dizer que ele iria morrer assim como seus pais morreram. Mas ele diz assim: essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Lembra daquele vídeo que a gente falou sobre a correção divina? Isso faz parte dessa purificação de ser embranquecido, ser provado. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E a gente vai ver que Jesus também falou sobre o livro de Daniel. Em Apocalipse 22:10 é um pouco diferente do que aconteceu com Daniel, porque o anjo diz assim para João: disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Sendo que o livro de Daniel havia sido escrito bem antes, pelo menos 400 anos antes, talvez até mais. Porém, tempos depois, séculos depois, o anjo fala para João que não sela aquele livro porque o tempo está próximo. Mas por que ele fala isso para João, sendo que o livro de Daniel ainda estava selado? Isso é um contraste entre os dois livros, sendo que muitos já tentaram fazer teorias sobre o livro de Apocalipse, em que acabaram surgindo pelo menos 3 linhas de interpretação, em que Jesus viria antes da tribulação, em que eles dividiram esse período em 7 anos, e esses 7 anos dividido ao meio, 3 anos e meio de tribulação e outros 3 anos e meio de grande tribulação. Então, começaram a teorizar que, primeiro, Jesus viria antes da tribulação, antes de iniciar esse período de 7 anos. Outros que Jesus viria no meio desse tempo, entre a tribulação e a grande tribulação. E outros ainda acham que seria somente no final desses 7 anos. E essas teorias são conhecidas como pré-tribulacionistas, mídio ou médio tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Mas eu sei que o que eu vou apresentar aqui vai aparecer como uma quarta teoria, uma outra teoria que não foi analisada ainda. Em Mateus 24:15, Jesus está falando do tempo do fim, da grande tribulação. Alguns acabam interpretando que esse período de tempo que Jesus está falando, na verdade, se trata de quando o segundo templo foi destruído. Naquele período de tribulação que houve naquele momento, em que os judeus acabaram indo para a diáspora, foram expulsos daquela terra, da terra de Israel. Porém, Jesus dá algumas características que se trata, na verdade, da grande tribulação nos últimos dias. Porque assim como está no livro de Daniel, em que essa tribulação seria uma tribulação como nunca houve na terra, sendo que a gente já leu sobre a história de Noé. Então, é uma tribulação que nunca houve e nem haverá. Então, se aquilo se tratava da destruição do segundo templo, então não haveria tribulação semelhante àquela. Mas o que a gente vê em Apocalipse é uma tribulação que realmente nunca foi vista. E Jesus fala assim sobre o livro de Daniel: quem lê, entenda. E isso aqui tem um sentido que a gente também vai tratar nesse vídeo, sendo que entender o livro de Daniel é a principal das chaves para entendermos Apocalipse. Assim como também precisamos entender todos os profetas e os salmos. E para quem não sabe, Salmos também é profético e não é simplesmente poético. Ele tem uma função muito importante. Porém, o selo do livro de Daniel só seria aberto no tempo do fim. Então, eu pergunto, já estamos no tempo do fim? O fim já começou? Porque muitos pastores já têm pregado que nós estamos nesse tempo do fim. Então, em algum momento, nesse período de tempo, no tempo do fim, os selos do livro de Daniel seriam abertos e o entendimento seria dado. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E olha só a diferença que tem de quando Jesus responde antes da ressurreição e depois da ressurreição. Quando ele está aqui na Terra antes de ser morto, ele realmente estava como um homem, fora da eternidade.
Mas após a sua ressurreição, coisas diferentes aconteceram. Houve uma quebra realmente de tempo, dividiu a história. A gente já viu que antes da ressurreição, Jesus respondeu que ninguém sabe o dia nem a hora, mas após ressuscitar, os discípulos e aqueles que também estavam seguindo ele perguntaram a mesma coisa. Quando que essas coisas vão acontecer? E em Atos 1, 7, 8, Jesus responde diferente do que daquele momento. E ele fala assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ou seja, para aquelas pessoas, não competia conhecer essas coisas. Que o Pai reservou. Não quer dizer que ele encerrou e que isso não seria dado a ninguém. Mas ele reservou pela sua exclusiva autoridade. Novamente, Jesus está falando que o Pai reservou esse conhecimento. Não que excluiu as pessoas, a humanidade disso, mas que ele reservou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu coloquei aqui em verde, porque essa promessa também não era somente para aquelas pessoas. Porque, apesar da expressão até os confins da terra, era até aquele mundo conhecido, mas o descer do Espírito Santo sobre nós, e de nós também sermos transformados suas testemunhas, e também ir para outras nações, andar por toda a terra anunciando essa palavra, isso também aconteceria conosco. Então isso não ficou no passado, mas ainda é presente. E lembrando que Jesus falou que o Pai reservou esse conhecimento de tempos e épocas, olha o que ele fala antes da ressurreição, em João 16,15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e eu vou-lo de anunciar. E não é somente do Espírito Santo que ele está falando, mas tudo que é do Pai também lhe seria confiado. Então, ele também iria anunciar isso para outras pessoas. Esse conhecimento é reservado para um período de tempo específico. O apóstolo Paulo também chega a falar em uma de suas cartas que não convinha falar sobre tempos e épocas, sendo que ele foi arrebatado até os céus e viu muitas coisas e ouviu palavras que ao homem não é lícito dizer. Então, muitas dessas coisas que ele viu lá, ele não relatou em suas cartas. Algumas coisas ele pode até ter deixado de forma codificada, bem ali que você precisa, como se fosse um quebra-cabeça para você realmente montar. Mas nem tudo. Se ele já dissesse naquela época, olha, Jesus não vai vir nesse tempo, as pessoas iriam desanimar e o evangelho talvez não chegaria até nós. Sendo que o evangelho não é simplesmente para a volta de Jesus, é para a salvação de todos. Todos quantos recebem e aceitam a correção divina, aceitam realmente morrer para o pecado. Então, era necessário manter esse conhecimento ainda oculto e revelar somente no tempo do fim, também com um propósito de também salvar. Porque assim como no tempo de Jesus, anos antes ficaram sem nenhum profeta, sem Deus estar falando com o povo, e o povo se perdeu, mas aí chega Jesus e fala a verdade e as pessoas, infelizmente a maioria, não aceitaram a verdade, isso também vai se repetir no final. Muitos já estavam perdidos, mas Deus tem revelado a algumas pessoas para poder abrir os olhos de outras. Então agora essa mensagem também não será bem aceita. Os vídeos anteriores, principalmente, como bate de frente com muita coisa que tem sido ensinadas, e a provocação é exatamente essa. Vocês estão seguindo as doutrinas dos apóstolos? Porque está escrito o que realmente é, mas isso está sendo aplicado hoje? Porque se não está sendo aplicado, precisa ter uma explicação. E tem que ser uma explicação que fosse realmente boa, mas nem realmente uma explicação boa pode subverter a palavra de Deus. E Jesus já disse para nós, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. E ele diz, volta à prática das primeiras obras. E as primeiras obras estão no livro de Atos. A gente precisa resgatar isso. Então sim, estaríamos cumprindo e andando na doutrina dos apóstolos. Mas assim como o próprio apóstolo Paulo disse que no final, nos últimos dias, muitos odiarão a sã doutrina, não aceitarão ela, mas vão procurar outras pessoas para poder falar aquilo que agrada aos seus ouvidos, então isso quer dizer que, infelizmente, estão rejeitando ao Espírito Santo. E antes de continuar com tudo que vai ser apresentado aqui, é preciso deixar bastante claro que, antes de tudo, profecia é ensino. Ele não é simplesmente falar de coisas futuras, de coisas que vão acontecer, mas se trata de ensino. Assim como que é conhecido como ação e reação, as profecias também são. Porém, como se tratam de assuntos espirituais, as consequências nem sempre vão ser na mesma hora, e talvez nem mesmo na mesma geração. Devido à longanimidade de Deus,
querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, é que existe essa lacuna de tempo, esse período de tempo. É como se fosse assim, o profeta falando: por vocês terem tratado Deus dessa forma, tais coisas vão acontecer com vocês. Vocês vão receber a paga disso. E como se trata de coisas espirituais e neste mundo Deus permite que tenhamos o livre-arbítrio, e não somente o livre-arbítrio, mas também o atributo de piedade, da seguinte forma: ao invés de eu receber o castigo assim que eu faço, Deus me dá um tempo para eu analisar o que aconteceu, um tempo para arrependimento. Então, se eu me arrepender, talvez aquele castigo não seja aplicado da forma que seria. Deus estaria abrandando essa sentença. Mas, como se trata de coisas espirituais, os profetas fazem isso. Porque vocês trataram Deus assim, tais coisas vão te acontecer. Quer sejam boas, quer sejam más. E por isso que em 1 Coríntios 14, de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala da importância de buscarmos esse dom espiritual que é a profecia. Porque ele serve para a edificação da igreja. Não é simplesmente falar de coisas futuras, porque se eu souber de coisas futuras, no que a minha vida vai mudar? Porque de geração em geração tem sido falado: Jesus está voltando. Isso tem mudado a vida das pessoas? E realmente essa hora vai chegar. Só que conhecimento que traz, que preceito divino que traz? O que eu aprendo quando a profecia é ministrada? Existe algum proveito? Porque isso é que realmente é profecia. A gente pode ver nos profetas, e quando eles falam, eles trazem princípios divinos. O que deveria ser feito, o que nós podemos fazer e que nós deveremos fazer. Então, se as pessoas simplesmente falam do que vai acontecer e não fala nada de espiritual, do que a gente precisa fazer, eu falo assim, espiritual, não de coisas carnais. Mantenha um estoque em casa, tanto de alimento como de dinheiro, disso ou daquilo, porque vai haver um período de grande escassez. Não que isso esteja errado, mas o que de mudança haverá na minha vida com essas informações? O que eu vou aprender e como eu vou ser aperfeiçoado no amor de Deus com essas informações? A gente pode ver que na Bíblia, não só em Apocalipse, mas existem certas medidas de cálices de Deus. Desde Abraão, quando ele vai analisar Sodoma e Gomorra, se realmente eles merecem receber tal castigo, porque a medida daquele cálice da iniquidade chegou no seu limite. Então, agora no final dos tempos, isso também já está acontecendo. Só que nós é que não temos esse conhecimento de como calcular isso, de quando é que chega nesse limite, porque se trata de algo espiritual que não é da nossa esfera. Mas profecia se trata principalmente de ensino, porque se Moisés, para os judeus, é o maior dos profetas, ele não falou tantas coisas do futuro. Ele falou até algumas coisas, mas não em grande quantidade. Mas o que ele realmente passou em grande quantidade foi o ensinamento da lei de Deus. Nenhum outro profeta profetizou como Moisés. Para os judeus, inclusive, a gente pode perceber isso também nos outros relatos. Enquanto os outros profetas, a maioria recebem a palavra de Deus enquanto estão dormindo, e aí quando acordam revelam para outras pessoas, Moisés poderia receber essas profecias de forma ainda acordado, lúcido, diferente dos outros profetas. Era um nível de intimidade com Deus e de propósito também diferente dos outros. Mas a gente pode também ver que em João Batista, que Jesus fala que é o maior dos profetas, o que ele falou tanto do futuro? Ele não falou coisas do futuro. Eu pelo menos não achei. Mas foi muito mais ensinamento do arrependimento. Se você tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Se você tem comida, reparte, faz a mesma coisa. Não cobra em excessivo daquilo que é devido. Se contente do que você tem recebido. Então, se Jesus falando que João Batista é o maior dos profetas e ele não falou de coisas, de eventos futuros, então por que consideramos ele como profeta? Não é por revelar o futuro, mas por revelar preceitos divinos, ensino. E olha uma coisa que eu achei que é muito importante, porque eu sei que a maioria, e eu também já tinha pensado nisso, creio que Jesus nasceu no ano 0 e morreu no ano 33. Porém, primeira coisa, não existe o ano 0. Existe o ano 1. Existe o ano 2 a.C., o ano 1, depois o ano 2 e assim por diante. Mas, com certeza, Jesus não morreu no ano 33. Isso já é certo. E os que estudam sobre a vida de Jesus, é quase unanimidade em que acreditam que ele nasceu no ano 6 a.C. e morreu no ano 29.
E aí eu coloquei essa tabela aqui, porque quando fala assim, Jesus nasceu no ano 6, não daria a entender que ele morreu no ano 29. Porque, poxa, parece que você poderia somar, né, 29 com 6, poxa, daria mais de 34 anos. Isso não é o que aconteceu. Mas eu coloquei aqui, um por um, para que possam analisar, que no ano 6, quando ele nasceu, na verdade, não tinha 1 ano de idade. Ele foi ter 1 ano de idade no ano 5, regrediu até o ano 1, e depois a contagem no nosso calendário começa a aumentar, né? E aí Jesus vai ter 33 anos no ano 29. E isso aqui a gente vai ver que é muito importante ter essa ciência, esse conhecimento de que ano Jesus morreu.